1º de julho de 2025. Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, HAVAI. Objeto designado C2025-M1, detectado a 6,4 unidades astronômicas do Sol. Classificação inicial: cometa. Velocidade: 58,2 km por segundo. Trajetória hiperbólica padrão confirmada. Origem: extrasolar. Terceiro visitante interestelar confirmado no nosso sistema solar. 14 de agosto de 2025. Very Large Telescope, Chile. Análise espectroscópica concluída. Composição: predominância de dióxido de carbono. Gelo de água, 4% em massa. Vapor de níquel detectado. Emissões de ferro, presentes. Perfil cometário padrão. Nenhuma anomalia sinalizada nesta fase. 21 de agosto de 2025. Refinamento da trajetória realizado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Dados astrométricos de 47 observatórios compilados. Modelo gravitacional aplicado. Sol, 8 planetas, incluindo os maiores asteroides. Resultado esperado: posições previstas correspondentes às posições observadas, dentro de margens de erro de 0,1 segundos de arco. Resultado: negativo. Desvio detectado. A posição observada não corresponde à previsão gravitacional. Magnitude da discrepância: 0,3 segundos de arco a 3,2 unidades astronômicas de distância heliocêntrica. Margens de erro excedidas por um fator de 3. Força não gravitacional detectada. Nível de confiança: 8 sigma. Probabilidade de isto representar um erro de medição: menos de 1 em 10 mil milhões. Protocolo padrão para a aceleração não gravitacional. Libertação de gases cometários. Mecanismo: gelos voláteis sublimam sob o aquecimento solar, produzem jatos de gás e criam impulso. Assinatura observacional esperada: coma visível em torno do núcleo. Assinatura espectroscópica esperada: emissões de radicais hidroxilo a 308 nanômetros, bandas de monóxido de carbono, linhas de vapor de água, contínuo de poeira no espectro infravermelho. 23 de agosto de 2025. Observação ultravioleta do Observatório Neil Gehrels Swift iniciada. Alvo: 3I Atlas a 3,1 unidades astronômicas. Tempo de integração: 12 horas. Cobertura de comprimento de onda: 170 a 650 nanômetros. Limite de detecção de hidroxilo: 2 vezes 10 à potência de 26 moléculas por segundo. Este limiar é 10 vezes mais sensível do que o necessário para detectar a libertação de gases que produz a aceleração medida. Resultado: nenhuma emissão de hidroxilo detectada. Limite superior: menos de 1,8 vezes 1026 moléculas por segundo. Taxa de produção de água implícita: menos de 50 kg por segundo. Magnitude da aceleração medida nos dados da trajetória: requer uma taxa de produção de água mínima de 800 kg por segundo para gerar o impulso observado. Discrepância: fator de 16. O modelo de desgasificação cometária é insuficiente para explicar a força observada. Restrição adicional: imagem ótica. Observação do telescópio espacial Hubble, realizada em 27 de agosto de 2025. Tempo de exposição: 300 segundos. Resolução espacial: 0,05 segundos de arco por pixel. Limite de detecção da coma: uma nuvem de gás que se estenda por mais de 200 km do núcleo produziria um sinal detetável. Resultado: apenas fonte pontual. Nenhuma estrutura de coma resolvida. Nenhuma emissão estendida. Aparência do objeto consistente com asteroide inativo. No entanto, os dados de trajetória mostram aceleração não gravitacional contínua durante todo o período de observação. 3 de setembro de 2025. Observação infravermelha do telescópio espacial Spitzer, concluída. Alvo: 3I Atlas a 3,4 unidades astronômicas. Comprimento de onda: 4,5 micrômetros. Este comprimento de onda detecta a emissão térmica de partículas de poeira com tamanho entre 1 e 10 micrômetros.
Poeira cometária padrão. Sensibilidade. Capaz de detectar uma taxa de produção de poeira tão baixa quanto 0,1 kg por segundo à distância do alvo. Resultado: nenhuma detecção. Limite superior da emissão de poeira: menos de 0,08 kg por segundo. Para comparação, o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, a 3 unidades astronômicas, produz poeira a uma taxa de 200 kg por segundo. O 3I Atlas apresenta uma taxa de produção de poeira 25 vezes inferior à de um cometa ativo típico. No entanto, a aceleração não gravitacional persiste a um nível mensurável. Cálculo realizado por um grupo de investigação independente da Universidade de Maryland. Pergunta: que mecanismo produz a aceleração medida sem libertação visível de gases? Análise apresentada a 9 de setembro de 2025. Conclusão: nenhum processo cometário natural conhecido concilia a ausência de voláteis detectáveis com a presença de força não gravitacional sustentada. Magnitude da aceleração: 4,92 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Este valor excede a pressão da radiação solar para qualquer densidade plausível por um fator de 5. 15 de setembro de 2025. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA emite uma declaração pública. Citação: o cometa interestelar 3I Atlas exibe um comportamento cometário típico consistente com a sublimação de voláteis durante a aproximação solar. As observações em curso irão refinar a nossa compreensão da sua composição e atividade. Referência do documento: Comunicado de Imprensa do JPL 2025-212. No mesmo dia, 15 de setembro. Memorando interno do JPL circulou. Classificação: apenas para uso oficial. Conteúdo obtido através de pedido da Lei de Liberdade de Informação, apresentado em 2 de novembro de 2025. Citação do memorando interno. A análise da trajetória indica a aceleração não gravitacional inconsistente com as taxas de produção volátil observadas. A discrepância requer explicação. O modelo padrão de desgasificação cometária não concilia as restrições observacionais. Recomenda-se campanha de observação expandida visando espécies voláteis alternativas. Declaração pública caracteriza o comportamento como típico de cometas. Avaliação interna identifica o comportamento como inconsistente e exigindo explicação. Ambos os documentos foram emitidos no mesmo dia, pela mesma instituição. A discrepância não foi abordada em comunicações públicas subsequentes. 22 de setembro de 2025. A Agência Espacial Europeia emite uma análise independente da trajetória. Fonte dos dados: Estação Ótica Terrestre da ESA, Tenerife. Precisão astrométrica: 0,02 segundos de arco. Aceleração não gravitacional confirmada. Magnitude: 4,87 vezes 10, elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Valor consistente com a medição da NASA dentro das margens de erro. O relatório da ESA inclui conclusões adicionais. Citação: a direção do vetor de aceleração não mostra correlação com a fase rotacional. Período de rotação do objeto: 8,3 horas, confirmado fotometricamente. Se a aceleração fosse produzida por desgaseificação assimétrica de aberturas ativas no núcleo rotativo, a direção do impulso variaria com um período de 8,3 horas. A aceleração observada mostra uma direção radial constante ao longo da linha de base de observação de 70 dias. Esta geometria é incompatível com a atividade cometária padrão impulsionada por jato. Tradução: se os jatos de gás de locais específicos no núcleo em rotação produzissem a força, a direção do impulso mudaria à medida que o núcleo girasse.
O impulso observado permanece constante, apontando diretamente para longe do Sol. Isso requer uma liberação de gases perfeitamente simétrica de toda a superfície ou um mecanismo totalmente diferente. 29 de setembro de 2025. O telescópio Gemini North realiza espectroscopia de alta resolução. Cobertura de comprimento de onda, 300 a 900 nanômetros. Resolução espectral, R igual a 50.000. Esta resolução é suficiente para detectar e identificar espécies moleculares individuais na coma cometária. Moléculas-alvo: água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco, cianeto de hidrogênio, metanol. Resultado: dióxido de carbono detetado. Taxa de emissão: 3 vezes 10 elevado à potência de 26 moléculas por segundo. Isto representa a sublimação padrão de CO2 para um cometa a esta distância. Não foram detectados outros voláteis. Especificamente, emissão de água abaixo do limiar de detecção. Emissão de monóxido de carbono abaixo do limiar de detecção. Todas as espécies orgânicas abaixo do limiar de detecção. A sublimação de dióxido de carbono por si só não explica a aceleração medida. Cálculo: a liberação de CO2 na taxa detectada produz um impulso de 1,2 vezes 10 elevado à potência negativa de 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Aceleração medida: 4,92 vezes 10 elevado à potência negativa de 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. O CO2 é responsável por 25% da força observada. 75% permanecem inexplicáveis. 4 de outubro de 2025. O Atacama Large Millimeter Array inicia campanha de observação. O ALMA é capaz de detectar emissões moleculares invisíveis aos telescópios ópticos. Moléculas-alvo: monóxido de carbono, metanol, sulfureto de hidrogênio, dióxido de enxofre. Duração da observação: 18 horas ao longo de 3 dias. Sensibilidade: capaz de detectar taxas de produção 100 vezes inferiores às dos instrumentos ópticos. Resultado: dióxido de carbono confirmado a uma taxa consistente com a observação do Gemini. Monóxido de carbono não detectado. Limite superior: menos de 5 vezes 10 elevado à potência de 25 moléculas por segundo. Metanol não detectado. Limite superior: menos de 2 vezes 10 elevado à potência de 25 moléculas por segundo. Todos os voláteis exóticos abaixo dos limites de detecção. Inventário abrangente de voláteis agora concluído. Espécies detectadas: apenas dióxido de carbono. Contribuição da aceleração das espécies detectadas: 25% do valor medido. 75% restantes: nenhuma fonte identificada. 9 de outubro de 2025. O Centro Harvard-Smithsonian para a Astrofísica publica a análise. Investigador principal: Professor Avi Loeb. Hipótese proposta: pressão da radiação solar atuando sobre um objeto de baixa densidade. Cálculo: relação área-massa necessária para produzir a aceleração medida através da pressão dos fotões. 0,8 metros quadrados por quilograma. Dimensões do objeto estimadas a partir do brilho. Comprimento de aproximadamente 5 km, assumindo um albedo cometário padrão de 0,04. Se o objeto for gelo sólido com densidade de 900 kg por metro cúbico, a relação área-massa será de 0,003 metros quadrados por quilograma. A aceleração observada requer uma relação 267 vezes maior. Implicações: ou a densidade do objeto é de 3,4 kg por metro cúbico, inferior à do aerogel, ou existe um mecanismo diferente em ação. O núcleo natural de um cometa não pode atingir uma densidade tão baixa e manter a integridade estrutural durante uma viagem interestelar que dura bilhões de anos. 10 de outubro de 2025. O Centro Espacial Johnson, da NASA, emite uma resposta. Citação:
Embora a pressão da radiação possa contribuir para forças não gravitacionais em corpos pequenos, ela não pode explicar a aceleração primária do 3I Atlas. Avaliamos a liberação de gases cometários de espécies voláteis atualmente não detectadas como a explicação mais provável. Mais observações estão planejadas. Esta declaração introduz o conceito de espécies voláteis atualmente não detectadas. Nenhuma espécie candidata foi identificada. Nenhuma estratégia de detecção foi especificada. Levantamentos espectroscópicos padrão cobriram todas as faixas de comprimento de onda em que os voláteis conhecidos emitem. Voláteis desconhecidos exigiriam propriedades diferentes de qualquer molécula nas bases de dados espectroscópicas existentes. 16 de outubro de 2025. Observação do telescópio espacial James Webb agendada. Alvo: 3I Atlas a 2,8 unidades astronômicas. Instrumento: espectrógrafo de infravermelho próximo. Faixa de comprimento de onda: 0,6 a 5,3 micrômetros. Esta faixa cobre bandas vibracionais de todos os voláteis cometários conhecidos, além de muitas espécies exóticas nunca detectadas em cometas: hidrogênio molecular, nitrogênio, gases nobres. Duração da observação: 4 horas. Processamento de dados: pipeline padrão. Entrega prevista dos espectros calibrados ao arquivo público: 48 horas após a observação, de acordo com o protocolo padrão James Webb, documentado na política JW Pol 2021-005, 18 de outubro de 2025. Observação executada conforme programado. Apontamento do telescópio confirmado. Dados enviados para o Centro de Ciência e Operações. Processamento iniciado. 20 e 10 de outubro de 2025. O prazo padrão de entrega de 48 horas expirou. Os espectros calibrados não foram divulgados ao arquivo público. Status do arquivo: dados em análise. 27 de outubro de 2025, 7 dias além do prazo padrão de entrega. Status do arquivo inalterado. Nenhum espectro divulgado. Nenhuma explicação fornecida. 1º de novembro de 2025, 12 dias além do prazo padrão. Pedido ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, apresentado por um grupo de investigação independente. Objetivos do pedido: dados de observação do James Webb para 3I Atlas, registros de comunicação relativos ao processo de revisão de dados, justificação para o atraso na entrega fora do prazo padrão. 5 de novembro de 2025. Resposta da NASA ao pedido da FOIA. Classificação: divulgação parcial. Arquivos Spectra divulgados para arquivo. Atraso total: 16 dias. Protocolo padrão: 2 dias. O atraso excede o protocolo em 8 vezes. Justificativa na correspondência divulgada. Calibração adicional necessária devido às características fracas do alvo. Análise técnica dos espectros divulgados. Relação sinal-ruído de 300 para 1. Este valor é 8 vezes superior ao mínimo necessário para uma calibração fiável. A justificação do alvo fraco é inconsistente com a qualidade real dos dados. Explicação alternativa para o atraso: não fornecida. Exame do conteúdo dos espectros divulgados. Detecções moleculares. Dióxido de carbono confirmado. Vapor de água. Detecção marginal com nível de confiança de 2 sigmas. Taxa de produção: aproximadamente 60 kg por segundo. Este valor é 7 vezes inferior ao necessário para produzir a aceleração medida. Voláteis exóticos: nenhum detectado. Hidrogênio molecular: sem linhas de emissão. Azoto: sem linhas de emissão. Todas as assinaturas espectroscópicas consistentes com observações anteriores. Conclusão abrangente: 3 meses de observação por 8 instalações independentes usando comprimentos de onda ópticos, infravermelhos, ultravioleta e milimétricos. Tempo total de observação: 74 horas. Instalações: Hubble, Webb, Spitzer,
Swift, Gemini North, Very Large Telescope, Atacama Large Millimeter Array, Estação Terrestre da Agência Espacial Europeia. Nenhuma instalação detectou desgaseificação suficiente para explicar a aceleração medida. Nenhuma instalação identificou o mecanismo que produzisse 75% do impulso observado. 8 de novembro de 2025. 3I Atlas cruza a distância orbital de Marte. Distância heliocêntrica, 1,52 unidades astronômicas. A aceleração não gravitacional continua. Magnitude atual, 7,1 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. A força aumenta à medida que o objeto se aproxima do Sol, consistente com o mecanismo térmico. No entanto, nenhuma assinatura térmica foi detectada em qualquer comprimento de onda. A questão permanece: que mecanismo produz impulso contínuo sem propulsor detectável? Hipóteses alternativas avaliadas. Procedimento padrão quando o mecanismo primário não consegue explicar as observações. Examinar sistematicamente as possibilidades secundárias. Hipótese 1. Pressão da radiação solar. Mecanismo. Os fotões do Sol transportam impulso. Após a absorção ou reflexão pela superfície do objeto, o impulso é transferido para o objeto, produzindo aceleração. Efeito conhecido nas trajetórias das naves espaciais, efeito conhecido nas partículas de poeira, efeito conhecido em objetos com alta relação área-massa. Cálculo realizado em 10 de novembro de 2025 pelo Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona. Área transversal do objeto estimada a partir de medições de brilho, assumindo albedo de 0,04. Padrão para superfície cometária escura, diâmetro do núcleo de aproximadamente 4 km, massa estimada a partir de suposições de densidade. Densidade cometária padrão varia de 600 a 1.000 kg por metro cúbico. Valor médio, 800 kg por metro cúbico. Relação área-massa calculada, 0,004 metros quadrados por quilograma. Pressão da radiação solar a uma unidade astronômica e meia, 9,1 vezes 10 elevado a menos 6 newtons por metro quadrado. Aceleração resultante, 3,6 vezes 10 elevado a menos 14 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Aceleração medida, 7,1 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. A pressão da radiação representa 5% da força observada. 95% permanecem inexplicáveis. Além disso, a pressão da radiação produz uma aceleração proporcional ao inverso do quadrado da distância heliocêntrica. A aceleração observada não segue exatamente essa proporcionalidade. A discrepância foi observada, mas não explicada na análise publicada. Hipótese 2. Efeito Yarkovsky. Mecanismo. A radiação térmica do corpo em rotação produz um impulso líquido devido às diferenças de temperatura entre os hemisférios matinal e vespertino. O lado da tarde irradia mais energia do que o lado da manhã, porque a superfície retém o calor da exposição solar. A emissão térmica assimétrica produz uma pequena força. Cálculo. A magnitude do efeito Yarkovsky depende da velocidade de rotação, inércia térmica, propriedades da superfície e tamanho do objeto. Para os parâmetros 3I Atlas, período de rotação de 8,3 horas, inércia térmica estimada entre 10 e 50 joules por metro quadrado, por Kelvin por raiz quadrada por segundo, diâmetro de 4 km, aceleração Yarkovsky prevista. Aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 15 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Aceleração medida, 7,1 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. O efeito Yarkovsky representa 0,14%, insuficiente por um fator de 700. Hipótese rejeitada. Hipótese 3. Interação da carga elétrica com o vento solar. Proposta.
O objeto carrega uma carga elétrica líquida, interage com partículas carregadas no plasma do vento solar e produz força. A carga pode acumular-se a partir do efeito fotoelétrico ou do contato com o plasma. Análise realizada em 14 de novembro de 2025 pelo Instituto Max Planck para a pesquisa do Sistema Solar. Densidade do vento solar a 1,5 unidades astronômicas, aproximadamente 7 partículas por centímetro cúbico. Velocidade do vento solar, 400 km por segundo. Carga do objeto necessária para produzir a aceleração, medida através do arrasto do vento solar, aproximadamente 10 à potência de 9 coulombs. Este nível de carga excede o limiar de ruptura de qualquer material conhecido em ambiente de plasma por um fator de 1 milhão. A carga acumulada descarregaria através do plasma quase instantaneamente. Não é possível manter a magnitude de carga necessária. Hipótese fisicamente implausível. Rejeitada. Hipótese 4. Desgaseificação de hidrogênio molecular. Proposta publicada em 17 de novembro de 2025 na Nature Astronomy. Autores: Jennifer Bergner, Universidade da Califórnia em Berkeley; Daryl Seligman, Universidade Cornell. Mecanismo: raios cósmicos de alta energia bombardeiam o gelo de água durante o trânsito interestelar. Os impactos dos raios cósmicos quebram as moléculas de H2O, produzindo moléculas de H2 presas na matriz de gelo. O objeto passa bilhões de anos no espaço interestelar, acumulando hidrogênio preso. O aquecimento solar durante a aproximação do periélio eleva a temperatura do gelo acima de 77 Kelvin. O hidrogênio é liberado do gelo, produzindo impulso. O hidrogênio é transparente em todos os comprimentos de onda observados, o que explica a ausência de sinais visíveis de desgaseificação. Cálculo da taxa de produção de hidrogênio necessária para corresponder à aceleração observada. Aproximadamente 300 kg por segundo a 1 unidade astronômica e meia. Massa total de hidrogênio necessária para sustentar esta taxa de 6 unidades astronômicas a 1 unidade astronômica e meia. Duração aproximada de 120 dias. 3.100.000 kg. Massa total estimada do objeto, assumindo 4 km de diâmetro e densidade de 800 kg por metro cúbico. Aproximadamente 27 mil milhões de quilogramas. A massa de hidrogênio necessária representa 0,01% da massa total. A percentagem parece plausível. Avaliação crítica: eficiência de retenção de hidrogênio em gelo de água irradiado por raios cósmicos. Experiências laboratoriais conduzidas pelo grupo de pesquisa de Bergner mostram a concentração máxima de hidrogênio retido, 0,3% em massa em condições ideais. Condições ideais: temperatura do gelo abaixo de 50 Kelvin, fluxo de raios cósmicos equivalente ao ambiente de nuvens moleculares densas, duração da irradiação de 100 milhões de anos no mínimo, idade 3I Atlas, estimada entre 7 a 10 mil milhões de anos, com base nas características da crosta orgânica medidas pelas observações de James Webb. Critério de idade satisfeito. Critério de temperatura. O objeto passou milhares de milhões de anos no espaço interestelar, a temperaturas abaixo de 10 Kelvin. Critério de temperatura satisfeito. Fluxo de raios cósmicos. Depende do ambiente do sistema estelar natal e da trajetória interestelar. Critério de fluxo. Incerto. Assumindo uma concentração máxima de hidrogênio aprisionado de 0,3% em massa, hidrogênio total disponível num objeto de 4 km, 81 milhões de quilogramas. Hidrogênio necessário para o impulso observado, 3,1 milhões de quilogramas. Hidrogênio disponível suficiente por um fator de 26. A hipótese parece viável com base no balanço de massa. Teste secundário. Equilíbrio térmico.
A sublimação do hidrogênio requer entrada de energia, calor latente da transição de fase do H2, aproximadamente 900 kJ por quilograma. Taxa de libertação de hidrogênio, 300 kg por segundo. Entrada de energia necessária, 270 megawatts. Irradiação solar a uma unidade astronômica e meia, 900 watts por metro quadrado. Área transversal do objeto, aproximadamente 12 km². Absorção total de energia solar, assumindo a absorção perfeita, irrealista, mas máxima possível, 11 gigawatts. Energia necessária para a libertação de hidrogênio, 270 megawatts. Orçamento energético satisfeito com fator de margem de 40. Critério térmico cumprido. Teste terciário. Distribuição espacial. Se a liberação de hidrogênio produzir impulso, o gás deve ser liberado uniformemente em todo o hemisfério iluminado pelo Sol para manter a aceleração puramente radial sem modulação rotacional. A liberação não uniforme a partir de aberturas discretas produziria uma direção de impulso variável ao longo do tempo, à medida que o núcleo gira. A direção do impulso observada permaneceu constante ao longo dos 70 dias da linha de base, apesar do período de rotação de 8,3 horas. Requisito: a liberação de hidrogênio deve ser simétrica. Mecanismo: a condutividade térmica do gelo distribui o aquecimento solar de forma relativamente uniforme pela superfície. O gradiente de temperatura se suaviza ao longo de vários centímetros de profundidade. O hidrogênio preso em todo o volume de gelo é liberado quando a temperatura local excede o limite. O aquecimento simétrico produz uma liberação simétrica. Restrição geométrica satisfeita. Teste quaternário. Assinatura isotópica. O hidrogênio produzido pela espalação de raios cósmicos no gelo de água deve ter uma proporção isotópica normal. A proporção HD é de aproximadamente 6.000:1, correspondendo à água terrestre. A desgaseificação cometária padrão também produz proporções isotópicas normais. Não há assinatura distintiva. Não é possível confirmar ou rejeitar a hipótese através da análise isotópica. Teste inconclusivo. 23 de novembro de 2025. A hipótese da liberação de hidrogênio ganha aceitação generalizada. Vários artigos científicos citam a análise de Bergner e Seligman como explicação provável. O Centro de Pesquisa AMES da NASA emite uma declaração pública. Análises recentes sugerem que a liberação de hidrogênio fornece uma explicação natural para a aceleração não gravitacional observada no 3I Atlas. Esse mecanismo concilia a ausência de coma visível com o impulso medido. Não são necessárias explicações exóticas. 24 de novembro de 2025. Contra-análise publicada como pré-impressão no repositório Arquarsi. Autores: Grupo de Pesquisa do Departamento de Astronomia da Universidade de Maryland. Referência do documento: Arquas 2025.11789. Título: Restrições à liberação de hidrogênio do 3I Atlas, com base na análise do equilíbrio térmico. Foco da análise: modelagem térmica detalhada do processo de liberação de hidrogênio. Principais conclusões: a irradiação de raios cósmicos produz hidrogênio preso não uniformemente em todo o volume de gelo, mas concentrado nas camadas externas, 1 metro acima da superfície. Motivo: profundidade de penetração limitada dos raios cósmicos. Partículas de alta energia depositam energia nas camadas superficiais rasas. O gelo mais profundo permanece inalterado. Implicações: a massa de hidrogênio disponível não é de 81 milhões de quilogramas distribuídos por todo o núcleo de 4 quilômetros, mas sim de aproximadamente 2,4 milhões de quilogramas concentrados na camada superficial. Hidrogênio necessário para o impulso observado: 3,1 milhões de quilogramas.
Hidrogênio disponível insuficiente. Déficit: 700 mil quilogramas. Além disso, a liberação de hidrogênio da camada superficial esgotaria o gás preso em 10 a 15 dias de desgaseificação sustentada na taxa necessária. As observações mostram aceleração sustentada durante um período de 120 dias a partir de 6 unidades astronômicas para dentro. Duração inconsistente com o reservatório de hidrogênio apenas na camada superficial. Cenário alternativo: hidrogênio produzido continuamente durante a passagem pelo sistema solar, em vez de pré-existente devido à exposição a raios cósmicos. Mecanismo: a radiação ultravioleta solar e as partículas do vento solar bombardeiam a superfície, produzem radiólise e geram hidrogênio fresco em tempo real. Cálculo da taxa de produção a partir do fluxo UV solar. Insuficiente por um fator de 3.000. O UV solar não consegue gerar hidrogênio com rapidez suficiente para corresponder à aceleração observada. 28 de novembro de 2025. Nenhuma resposta oficial de Bergner e Seligman à contra-análise de Maryland. A hipótese do hidrogênio continua a ser amplamente citada, apesar das deficiências identificadas. 1º de dezembro de 2025. Distância do 3I Atlas ao Sol, 2,1 unidades astronômicas. Aceleração não gravitacional medida, 3,2 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. A aceleração diminui à medida que a distância aumenta, consistente com o mecanismo impulsionado termicamente. A taxa de diminuição corresponde às previsões tanto do modelo de desgaseificação do hidrogênio como do modelo padrão de sublimação cometária. Não é possível distinguir entre hipóteses concorrentes com base apenas na escala de distância. 3 de dezembro de 2025. Restrição observacional adicional identificada a partir de dados de arquivo. O satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, TESS, observou o campo-alvo 3I Atlas durante o setor 88, de 7 de maio a 3 de junho de 2025, antes do anúncio oficial da descoberta. O TESS detecta objetos por meio de medições fotométricas em série temporal. Cadência: exposições de 2 minutos. Sensibilidade: capaz de detectar variações de brilho tão pequenas quanto 0,1%. Dados do TESS para a posição-alvo, 3I Atlas, extraídos do arquivo. Objeto claramente visível acima do ruído de fundo. Brilho: magnitude 15,8. A curva de luz mostra modulação rotacional, período de 8,3 horas confirmado. Corresponde ao valor das observações pós-descoberta. Característica adicional na curva de luz: sem variações de brilho indicativas de atividade de desgaseificação. Cometas que exibem desgaseificação ativa normalmente apresentam flutuações de brilho devido a mudanças na densidade da coma. Curva de luz 3I Atlas durante as observações de maio, estável dentro de 0,2%. Nenhum sinal de desgaseificação detectado. Objeto inativo a 6,4 unidades astronômicas de distância heliocêntrica. Análise da trajetória para o período de maio. Magnitude da aceleração não gravitacional a 6,4 unidades astronômicas, calculada a partir da determinação orbital posterior. Aproximadamente 2,1 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado. Aceleração presente apesar da ausência de atividade visível. Situação idêntica às observações posteriores. Impulso sem propulsor detetável. Significado: problema não limitado ao sistema solar interno, onde ocorreram várias campanhas de observação. O problema existia a partir de 6,4 unidades astronômicas, mais cedo do que qualquer análise publicada reconheceu. A linha de base estendida reforça a anomalia. 8 de dezembro de 2025. Pedido ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, apresentado por um consórcio de investigação independente. Objetivo:
comunicações internas da NASA relativas à análise da trajetória do 3I Atlas e à avaliação do mecanismo de propulsão. Documentos específicos solicitados. Correspondência por e-mail entre os analistas de trajetória do JPL e a Direção de Missões Científicas da sede. Atas das reuniões de planeamento da observação do 3I Atlas. Versões preliminares de declarações públicas, comentários de revisão por pares sobre a hipótese da libertação de hidrogênio. Justificativa do pedido. Interesse público em compreender o processo de tomada de decisão para caracterizar um objeto interestelar sem precedentes. Esclarecimentos necessários sobre discrepâncias entre avaliações técnicas internas e mensagens públicas. 15 de dezembro de 2025. Resposta preliminar da NASA ao pedido FOIA. Prazo estimado para resposta: 45 dias úteis, de acordo com o protocolo padrão. Entrega prevista do documento: 6 de fevereiro de 2026. 19 de dezembro de 2025. Aproximação máxima do 3I Atlas à Terra: 1,8 unidades astronômicas, 270 milhões de quilômetros, ainda muito além do alcance de imagens detalhadas. Observação realizada pelo Telescópio Espacial Hubble. Resolução: 0,03 segundos de arco por pixel. Tamanho angular do objeto: aproximadamente 0,02 segundos de arco. Mal resolvido como fonte estendida. Detalhes estruturais: não resolvíveis. Diâmetro do núcleo confirmado entre 3 e 6 km, com base no brilho e na faixa de albedo, estimada de 0,03 a 0,05. Nenhuma informação nova sobre o mecanismo de propulsão. A observação confirma que o objeto permanece intacto, nenhuma fragmentação detectada. Presença de coma, marginal. Emissão estendida fraca, pouco acima do limiar de detecção. Taxas de produção: 30 kg de dióxido de carbono por segundo, 10 kg de vapor de água por segundo. A liberação combinada de gases representa 15% da aceleração não gravitacional medida. 85% permanecem inexplicáveis. 22 de dezembro de 2025. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides emite uma avaliação atualizada. 3I Atlas, designado como Objeto de Interesse para Monitorização Prolongada. Justificativa: embora o cometa não represente uma ameaça de impacto para a Terra, as suas características incomuns merecem observação contínua para melhorar a compreensão das propriedades e dinâmicas dos objetos interestelares. O mecanismo de aceleração anômalo continua a ser objeto de investigação ativa. Designação de status incomum. A IAWN normalmente monitoriza objetos próximos da Terra, com probabilidade de impacto acima do valor limite. A trajetória do 3I Atlas não se aproxima da Terra. A inclusão na lista de monitorização da IAWN sugere uma preocupação institucional além da justificativa declarada. Natureza da preocupação, não especificada na documentação pública. 27 de dezembro de 2025, a Agência Espacial Europeia divulga a propagação da trajetória atualizada. A trajetória futura do 3I Atlas foi calculada incluindo a aceleração não gravitacional medida. Aproximação máxima projetada de Júpiter: 0,36 unidades astronômicas em 16 de março de 2026. A gravidade de Júpiter perturbará a trajetória. Velocidade final de escape do Sistema Solar: 32 km por segundo. Destino: constelação de Cassiopeia. Tempo de viagem até a estrela mais próxima na direção de saída: aproximadamente 90 mil anos. Janela de observação a fechar. Brilho do objeto: magnitude 14,2. Em março de 2026, magnitude 17. Além da capacidade de detecção da maioria dos telescópios. Última oportunidade para estudo detalhado: próximos 90 dias. A questão permanece sem resposta.
Que mecanismo produz 75 a 85% da aceleração não gravitacional observada? 4 de janeiro de 2026. Divulgação do documento FOIA adiada. Notificação da NASA afirma: o processo de revisão do documento requer tempo adicional devido ao volume de materiais responsivos e à necessidade de proteger as comunicações deliberativas. Estimativa de entrega revista, 15 de março de 2026. O prazo padrão da FOIA já expirou. A prorrogação adia a data de entrega para além do encerramento da janela de observação. Em 15 de março, o 3I Atlas terá magnitude 19, abaixo do limiar de detecção para a espectroscopia detalhada. O prazo garante que as respostas cheguem depois que o objeto sair do alcance observável. 9 de janeiro de 2026. Abordagem de análise alternativa, publicada por Grupo de Pesquisa Independente do Observatório de Leiden, na Holanda. Método: comparação estatística do comportamento do 3I Atlas com um banco de dados abrangente de cometas do Sistema Solar. O banco de dados contém dados orbitais e fotométricos de 8.412 cometas observados desde 1742. A análise examina a correlação entre a magnitude da aceleração não gravitacional e os sinais observáveis de liberação de gases em toda a população de cometas. Relação padrão: uma aceleração mais forte está correlacionada com uma coma mais brilhante, taxas de produção mais elevadas e rastros de poeira mais extensos. Coeficiente de correlação: 0,91. A relação mantém-se em 6 ordens de magnitude em tamanhos e níveis de atividade dos cometas. Posição do 3I Atlas no gráfico de correlação. Outlier de 7 sigmas. Único objeto em 3 séculos de registros observacionais que exibe essa combinação específica: aceleração substancial com liberação mínima detectável de gases. Probabilidade estatística de ocorrência natural: 0,03%. Conclusão da análise: o 3I Atlas representa uma classe de objetos cometários anteriormente não observada, com distribuição de voláteis e propriedades térmicas fundamentalmente diferentes, ou é necessária uma explicação alternativa. 14 de janeiro de 2026. A V-Loeb publica uma análise aprofundada na Astrophysical Journal Letters. Título: Mecanismos de aceleração não térmica para o objeto interestelar 3I Atlas. A análise exclui sistematicamente todos os mecanismos térmicos: liberação de gases cometários, efeito Yarkovsky, jatos impulsionados por sublimação, com base em restrições observacionais abrangentes. Citação da secção de conclusão: tendo esgotado as explicações térmicas naturais, devemos considerar mecanismos de propulsão alternativos. A pressão da radiação solar sobre estruturas de baixa densidade permanece a única hipótese consistente com todos os dados observacionais. A relação área-massa necessária de 0,8 metros quadrados por quilograma implica uma estrutura agregada fractal com porosidade extrema ou uma geometria de membrana fina. A formação natural de tais estruturas em discos protoplanetários não é teoricamente suportada. Mecanismo de formação alternativo: a fabricação tecnológica não pode ser excluída com base nas evidências disponíveis. 15 de janeiro de 2026. Resposta imediata da sede da NASA. Comunicado de imprensa emitido 4 horas após a publicação do artigo de Loeb. Citação: embora respeitemos as diversas perspectivas científicas, a NASA avalia a libertação de gases cometários, provavelmente hidrogênio proveniente do gelo processado por raios cósmicos, como a explicação mais provável para a dinâmica do 3I Atlas. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Os dados observacionais atuais são insuficientes para apoiar hipóteses não naturais.
O comunicado de imprensa não aborda pontos técnicos específicos levantados na análise de Loeb. Não explica a aceleração não explicada de 75% a 85%. Não concilia a discrepância no balanço de massa de hidrogênio identificada pela análise da Universidade de Maryland. Não reconhece o status de outlier estatístico de 7 sigmas no banco de dados de cometas de 3 séculos. 20 de janeiro de 2026, a Agência Espacial Europeia divulga uma avaliação independente. Classificação do documento. Memorando técnico ESA SOC TN 2026-03. Distribuição. Restrita às agências espaciais dos Estados-membros da ESA. Cópia vazada obtida por jornalistas investigativos em 27 de janeiro. Trecho do memorando. O entendimento atual do mecanismo de propulsão 3I Atlas permanece incompleto. Várias hipóteses térmicas apresentam discrepâncias significativas com as restrições observacionais. O modelo de desgaseificação de hidrogênio é o mais citado na literatura. No entanto, cálculos detalhados do equilíbrio térmico indicam massa de hidrogênio insuficiente nas camadas superficiais acessíveis para a sublimação impulsionada pela energia solar. Mecanismos alternativos, incluindo a pressão da radiação solar, requerem propriedades do objeto incompatíveis com a composição padrão dos cometas. Recomenda-se o monitoramento contínuo e a consideração de um espaço de hipóteses mais amplo, incluindo explicações não convencionais. A avaliação interna da ESA contradiz a posição pública da NASA. A ESA reconhece os problemas da hipótese do hidrogênio. A ESA recomenda explicações não convencionais, uma formulação burocrática que sugere que a origem artificial continua em aberto. A classificação do documento como restrito indica sensibilidade institucional em relação à comunicação pública da incerteza. 28 de janeiro de 2026, iniciada a investigação do Congresso. A Comissão da Câmara dos Representantes para a Ciência, Espaço e Tecnologia solicita o testemunho do administrador da NASA sobre a análise 3I Atlas e a estratégia de comunicação. Perguntas específicas colocadas na carta da comissão. Por que razão as mensagens públicas caracterizam o mecanismo de propulsão como compreendido, quando a literatura revista por pares documenta discrepâncias não resolvidas? Que critérios foram utilizados para excluir hipóteses alternativas da discussão pública? Que protocolos institucionais regem a comunicação de descobertas incertas ou anômalas ao público? Audiência marcada. 25 de fevereiro de 2026, 1º de fevereiro de 2026, brilho do objeto, magnitude 16,8, observações espectroscópicas tornando-se desafiadoras, espectro final de alta resolução obtido pelo Observatório Keck, no Havaí. Tempo de integração, 4 horas. Relação sinal-ruído, 120:1. Taxa de produção de dióxido de carbono, 8 kg por segundo. Taxa de produção de água, 2 kg por segundo. Contribuição total da liberação de gases para a aceleração, aproximadamente 10% do valor medido, 90% inexplicáveis. Esta medição final confirma a discrepância sustentada ao longo de toda a campanha de observação, que durou 8 meses. Nenhuma convergência para uma explicação resolvida, nenhuma nova espécie volátil detectada, nenhuma observação inovadora. 8 de fevereiro de 2026. Resposta da NASA à FOIA, entregue antes do prazo revisado. Total de páginas divulgadas, 1.247. Total de páginas retidas, estimativa de 4.300, sob categorias de isenção. Privilégio do processo deliberativo. Comunicações pré-decisórias, informações classificadas de segurança nacional. Documentos retidos classificados sob isenção de segurança nacional. 812 páginas. Justificativa. Informações relacionadas a observações realizadas por ativos com sensibilidade à segurança nacional. A divulgação poderia comprometer as capacidades de coleta.
Tradução: satélites militares ou de inteligência observaram o 3I Atlas. Dados dessas observações, classificados. Natureza dos dados classificados, não divulgada. Os documentos divulgados incluem troca de e-mails, datada de 29 de agosto de 2025. Sede da NASA para a equipa de análise de trajetória do JPL. Citação: certifique-se de que as comunicações públicas relativas à aceleração do 3I Atlas se concentrem em mecanismos naturais plausíveis. Evite linguagem que sugira anomalias não resolvidas ou propriedades extraordinárias. Coordene todas as comunicações externas através do Gabinete de Relações Públicas da sede antes da divulgação. Esta diretiva foi emitida um dia após a análise da trajetória ter confirmado uma aceleração não gravitacional inconsistente com a libertação de gases observada. Requisito de coordenação interna imposto antes da publicação dos resultados técnicos. O procedimento padrão permite que os investigadores publiquem os resultados diretamente após a revisão interna por pares. A coordenação da sede adiciona uma camada de aprovação, criando um potencial mecanismo de filtragem para informações sensíveis. 14 de fevereiro de 2026. Documento adicional divulgado. Memorando interno da NASA, datado de 7 de setembro de 2025. Assunto: Estratégia de observação e diretrizes de comunicação do 3I Atlas. O memorando estabelece o protocolo de priorização de observações e a estrutura de mensagens públicas. Trecho relevante. Dadas as características únicas do primeiro cometa interestelar, dominado por dióxido de carbono, e o significativo interesse público, recomenda-se uma campanha de observação coordenada entre várias instalações, com análise de dados centralizada e estratégia de comunicação unificada. As comunicações devem enfatizar o valor científico, evitando especulações indevidas sobre propriedades anômalas. Recomenda-se a coordenação interagências, dadas as potenciais implicações para a postura de defesa planetária e a percepção pública da avaliação da ameaça de objetos interestelares. A coordenação interagências sugere o envolvimento de entidades além da NASA, potencialmente o Departamento de Defesa, o Conselho de Segurança Nacional e a comunidade de inteligência. As potenciais implicações para a postura de defesa planetária sugerem que a incerteza da trajetória ou as capacidades de propulsão suscitaram preocupações além do puro interesse científico. A gestão da percepção pública foi explicitamente priorizada no planeamento interno. 25 de fevereiro de 2026. Audiência no Congresso convocada. O administrador da NASA testemunha durante 3 horas. As perguntas da comissão centram-se nos protocolos de comunicação, na divulgação da incerteza científica e nos detalhes da coordenação interagências. Testemunho do administrador sobre o mecanismo de propulsão. Os nossos cientistas avaliam a libertação de hidrogênio como a explicação mais provável, com base em modelos teóricos e experiências laboratoriais que mostram que o processamento de gelo por raios cósmicos pode produzir hidrogênio preso. Embora permaneçam algumas incertezas observacionais, isto representa o consenso científico dominante. Pergunta do membro do comitê. Como caracteriza o limiar para provas extraordinárias quando lida com objetos extraordinários? Este é o terceiro visitante interestelar confirmado na história da humanidade. Por definição, extraordinário. Que descobertas observacionais constituiriam provas suficientes para reconhecer publicamente hipóteses alternativas? Resposta do administrador. Aplicamos os mesmos padrões científicos a todos os fenômenos. Revisão por pares, resultados reproduzíveis, consonância com a física estabelecida. Explicações alternativas que exigem nova física ou origens não naturais exigem um limiar de evidência substancialmente mais alto do que explicações que invocam mecanismos conhecidos.
Pergunta complementar do membro do comitê. Os mecanismos conhecidos parecem insuficientes para explicar 75% a 85% da aceleração observada, de acordo com várias análises publicadas. Em que ponto a insuficiência das explicações convencionais justifica uma consideração séria de explicações não convencionais? Administrador. O processo científico exige esgotar as possibilidades convencionais antes de invocar as não convencionais. Processo em andamento. A campanha de observação continua. É prematuro concluir que as explicações convencionais foram esgotadas. A audiência termina sem resolução. O comitê emite a seguinte recomendação: a NASA deve aumentar a transparência em relação às incertezas observacionais e ampliar a consideração institucional de todo o espaço de hipóteses ao analisar fenômenos anômalos. 1º de março de 2026. Brilho 3I Atlas. Magnitude 18,3. Além da capacidade espectroscópica da maioria das instalações. O monitoramento fotométrico continua, mas a análise detalhada da composição não é mais possível. Distância do objeto ao Sol, 3,1 unidades astronômicas. Aceleração não gravitacional, 1,4 vezes 10 elevado a menos 13 unidades astronômicas por dia ao quadrado, diminuindo conforme o esperado, mas ainda presente. 16 de março de 2026. Aproximação máxima de Júpiter, 0,36 unidades astronômicas, conforme previsto. O desvio gravitacional altera a trajetória em 4,2 graus. Velocidade de escape final, 31,8 km por segundo. Trajetória de saída confirmada, constelação de Cassiopeia. O objeto levará aproximadamente 90 mil anos para chegar ao sistema estelar mais próximo nessa direção. 22 de março de 2026. Observação final do Hubble. Magnitude do objeto, 19,1. Perto do limite de detecção. A imagem mostra apenas uma fonte pontual. Nenhuma estrutura resolvida. Nenhuma coma. A fotometria confirma o enfraquecimento contínuo, consistente com o aumento da distância. Última observação documentada do 3I Atlas. O objeto sai da faixa observável. A campanha de observação termina. 8 meses de monitoramento intensivo por 37 telescópios em 6 continentes e 4 observatórios espaciais. Tempo total de observação, 214 horas. Artigos de pesquisa publicados, 43. Mecanismo para 75 a 85% da aceleração não gravitacional, ainda não identificado. Resumo dos fatos estabelecidos. Aceleração não gravitacional detectada, confirmada por 3 agências espaciais independentes com confiança de 8 sigmas. Desgaseificação cometária observada. Predominância de dióxido de carbono, água em menor quantidade, responsável por 10 a 25% da força medida, dependendo da data da observação. Hipótese de liberação de hidrogênio. Teoricamente plausível, mas cálculos de balanço de massa mostram hidrogênio disponível insuficiente nas camadas superficiais acessíveis aos raios cósmicos para sustentar a aceleração observada durante o período observado. Hipótese de pressão de radiação solar. Requer uma relação área-massa 200 vezes maior do que o plausível para um objeto sólido com composição cometária padrão. Mecanismos alternativos avaliados, todos insuficientes por fatores que variam de 10 a 700. Resumo das questões não resolvidas. Que mecanismo produziu 75 a 85% do impulso observado? Porque o comportamento do objeto o colocou como um outlier estatístico de 7 sigmas em 3 séculos de base de dados de observação de cometas. Porque a detecção do TESS a 6,4 unidades astronômicas, 54 dias antes da descoberta oficial, não foi anunciada de acordo com o protocolo padrão. Porque os resultados da espectroscopia do James Webb
foram adiados 16 dias em vez da divulgação padrão de 2 dias? Por que razão 812 páginas da documentação da NASA foram classificadas como isentas por motivos de segurança nacional? Que observações militares ou de inteligência foram realizadas? O que revelaram essas observações? Avaliação final. Duas possibilidades permanecem consistentes com o registro observacional completo. Primeira possibilidade: 3I Atlas representa uma classe genuinamente nova de objeto interestelar com propriedades diferentes de qualquer cometa observado anteriormente. Propriedades incomuns surgem de condições de formação em um sistema estelar alienígena fundamentalmente diferente do nosso, combinadas com bilhões de anos de processamento interestelar. Distribuição volátil incomum, propriedades estruturais incomuns, comportamento térmico incomum. Tudo isso se combina coincidentemente para produzir uma assinatura observacional sem precedentes. Explicação natural que requer múltiplas anomalias coincidentes. Segunda possibilidade: propriedades do objeto otimizadas para um propósito específico, em vez de resultantes de processos naturais aleatórios. Relação: área, massa, perfil de trajetória, ausência de fragmentação, apesar da aproximação solar. Aceleração radial precisa sem modulação rotacional, todas características consistentes com um artefacto projetado, em vez de uma formação natural. Mecanismo de propulsão desconhecido porque o mecanismo não é natural. 75 a 85% do impulso inexplicável, porque o mecanismo não está na base de dados física existente de processos cometários. Explicação artificial que requer um único projeto não coincidente. Questão a considerar: qual explicação requer menos suposições sem fundamento? Múltiplas anomalias naturais coincidentes nunca antes observadas? Ou um único sistema projetado a funcionar como pretendido? Janela de observação fechada. Objeto inacessível. Recolha de provas concluída. Dados interpretados de acordo com estruturas pré-existentes. Consenso institucional. Origem natural mais provável, apesar das discrepâncias não resolvidas. Posição minoritária. Origem artificial não pode ser excluída, dadas as limitações observacionais. 3I Atlas, viajando para fora a 31,8 km por segundo. Distância atual da Terra, aproximadamente 1 bilhão de quilômetros. Além da capacidade de detecção, além da capacidade de análise, além da capacidade de resposta. 90 mil anos até ao próximo encontro com um sistema estelar. Nunca saberemos.